Doutora Wanda dá ok. Senhoras e senhores, boa tarde. Pedimos a todos a gentileza. Boa tarde. Pedimos a todos a gentileza de manterem seus celulares no modo silencioso. A Escola Judicial do TRT do Espírito Santo inicia neste momento a aula inaugural de abertura do segundo semestre. Neste dia em que retomamos as atividades na modalidade presencial, trataremos da importância. No primeiro momento deste encontro, contamos com a presença do professor Alexandre dos Santos Cunha, pós-doutor em estudos interdisciplinares latino-americanos pela Universidade da República do Uruguai e secretário de Pesquisa Judiciária e Ciência de Dados do Tribunal Superior do Trabalho. Suas ENAMAT e IPEA, estudos de casos comparados sobre sistemas de jurisdição. No segundo momento, após o coffee break, receberemos a juíza Maria Cristina Caixeta, do TRT da Terceira Região, que irá abordar o tema A Gestão Documental e a Memória à luz da Resolução 324 de 2020 do CNJ. E, ao final do evento, convidamos a todos para o lançamento do podcast Memória Trabalhista Capixaba, desenvolvido pela EJUD, e também a conhecerem o Espaço Memória do nosso TRT. Convidamos a compor a mesa os excelentíssimos senhores: desembargador Marcelo Maciel Mancilha, presidente do TRT. Desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi, diretor. Juiz Fábio Eduardo Bonisson Paixão, vice-diretor e mediador do primeiro tema. Juíza Denise Márcigo do Couto, presidente da Comissão da Memória deste regional e da Comissão Permanente de Avaliação Documental. E, finalmente, é com muita honra que convidamos os expositores desta tarde a tomarem seus assentos. O primeiro painelista, professor Alexandre dos Santos Cunha. E a segunda painelista, juíza Maria Cristina. Registramos a presença da desembargadora Ana Paula Talceda Branco, do juiz auxiliar da presidência Ney Álvares Pimenta Filho, do desembargador aposentado e presidente da Amatra 17, Hélio Mário de Arruda, e do desembargador aposentado Lino Faria Petelinca, e dos membros do Conselho Consultivo Salim, Fausto Siqueira Gaia, Germana de Morello e Rosali Estange Azevedo. Agradecemos a presença de todos vocês. Fará uso da palavra o desembargador Marcelo Mancilha, presidente do TRT. Bom, boa tarde a todos. Doutora Wanda, doutor Fábio, doutora Denise, doutora Cristina, professor Alexandre, sejam muito bem-vindos aqui ao tribunal. Esperamos que estejam contentes em terras capixabas. Sejam muito bem-vindos aqui. Passo a palavra à doutora Wanda, a verdadeira presidente do evento. Tá certo. Bom, boa tarde a todos e todas, né? E eu tenho aqui um script, né? Eu detesto script, e aqui diz assim, falar brevemente, passar para Alexandre. E eu tinha que falar algumas palavras. Falar brevemente, passar para Alexandre. E eu tinha que falar algumas palavras. E falar é fácil, né, gente? O difícil é fazer, né? E a gente está num mundo tão cheio de narrativas, eu estou falando assim, o que me vem à cabeça agora. E aqui é um espaço de reflexão, de estudo, então nem cabe muita formalidade. Até perguntaram, vai ter hino ou não vai ter reflexão de estudo? Então nem cabe muita formalidade. Até perguntaram, vai ter hino ou não vai ter hino? O hino é lindo. E a gente tem que realmente se apoderar da nossa bandeira, né? Da nossa bandeira brasileira. Mas aqui é um lugar de estudo, de reflexão, e a gente, então, deixa para lá as formalidades, né?
Nós temos duas pessoas hoje que vai nos abrilhantar com os conhecimentos, questões ligadas à nossa memória, questões ligadas ao intercâmbio que tem que haver, da gente entender o mundo para a gente poder prestar nossa justiça da melhor maneira. E eu só vou dizer o seguinte: o que eu posso dizer? Tem tantas frases lindas, mas eu posso dizer o seguinte, que eu estou muito feliz da gente estar nesse milagre de reencontro presencial, né? Porque nós passamos por momentos que a gente não sabia qual seria o futuro, e as coisas não passaram mais como o Emicida, que falou daquele cantor que era maravilhoso, ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Então, eu passo a palavra ao Alexandre Vivíssimo, né? Por favor, Alexandre. Não é a Fábio que vai apresentar. Ela não leu o script, gente. Está escrito, vai apresentar. Ela não leu o script, gente. Está escrito. Olha aqui. Passe a palavra ao mediador. Eu pulei o mediador. Só um instantinho. Sem o mediador, essa escola nem existiria, tá? Esse mediador é tudo para mim. Essa escola nem existiria, tá? Esse mediador é tudo para mim. Então, vamos, mediador lindo. Obrigado, boa tarde a todos. Bem-vindos, né? Que bom ver esse auditório quase cheio, né? Um evento piloto, né? Que a gente estava muito ansioso, né? Para conseguir chamar as pessoas até a gente, né? A escola precisa disso, né? Tem uma grade aí bem interessante. Bom, eu não ia fazer discurso, só a Wanda, ela não fez, eu estou fazendo para ela. Então, é o seguinte, o meu papel aqui é só apresentar o professor Alexandre. O tema dele, inclusive, nós fomos, a EJURI até mandou alguns conselheiros, e o tribunal mandou alguns juízes, né, no congresso que teve lá em Brasília, tinha participação nossa lá, e aí veio a ideia de trazer o professor aqui para replicar naquele congresso de lá aqui. O professor Alexandre, né, ele vai falar sobre pesquisas ENAMAT e IPEA, estudos de casos comparados sobre sistemas de jurisdição. Ele é professor titular dos programas de pós-graduação em Administração e Direito da Universidade Positivo e técnico, servidor de carreira do IPEA. Ele é mestre em Direito Civil e doutor em Fundamentos da Experiência Jurídica e Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É graduado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. Ele realizou pós-doutorado em Estudos Interdisciplinares Latino-Americanos pela Universidade da República Oriental do Uruguai. Ele tem experiência na área do direito, principalmente nos temas de direito privado, acesso à justiça e estudos fronteiriços. Quando eu fui ler o currículo dele, né, tinha uma novidade. Da última vez que eu tive o professor Alexandre, ele era servidor do IPEA, agora ele foi cedido pelo IPEA ao TST. Então, ele é nosso servidor, né, está na carreira, cedido pelo IPEA. Atualmente, ele é secretário de Pesquisa Judiciária e Ciência, cedido pelo IPEA. Atualmente, ele é secretário de Pesquisa Judiciária e Ciência de Dados do TST. É o nosso palestrante de agora. Muito obrigado, professor, a palavra é sua. Vai para o cerimonial primeiro, né? Não é só um convite, antes de ouvirmos o primeiro palestrante, para desfazer a mesa, para que todos possam ouvirmos o primeiro palestrante, para desfazer a mesa, para que todos possam assistir ao só uma data questão. show. As perguntas, por favor, você é o mediador, formulem por escrito e passem para mim, tá bom? Obrigado. Depois estou aqui, tá? Bom, boa tarde a todas e a todos. É um imenso prazer poder estar aqui presente na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, especialmente num momento tão especial de retomada dos últimos assustadores 2 anos, em que precisamos nos reinventar como avatares em diferentes plataformas e ambientes virtuais. É sempre uma imensa alegria a gente poder se encontrar ao vivo, ainda que muitas vezes a gente não se reconheça de máscara, sem máscara. É sempre um prazer a gente poder retomar as atividades máscara.
é sempre um prazer a gente poder retomar as atividades presenciais. Como ressaltou, né, o Dr. Fábio, a minha fala hoje vai ser sobre um conjunto de pesquisas que foram desenvolvidas em conjunto entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o órgão, é um think tank da Administração Pública Federal, da qual eu sou servidor de carreira de origem, o IPCIG, que é o Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, que é um think tank internacional de políticas para o crescimento inclusivo, que é um think tank mantido em parceria entre o IPEA e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Brasília, no qual eu trabalhei durante 4 anos, e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, que celebrou um acordo de cooperação técnica com o IPEA e com o IPC para o desenvolvimento de atividades no âmbito de um projeto denominado ENAMAT Pesquisa, no contexto do qual foram desenvolvidos, ao longo de 3 anos, 3 projetos de pesquisa, sobre os quais eu falarei 2 deles bastante brevemente, e o terceiro, temas de jurisdição trabalhista, vai ser o meu enfoque principal. Então, eu estou numa situação, né, o Dr. Fábio já referiu, bastante curiosa, né, estou aqui falando na condição de coordenador do desenvolvimento desses 3 projetos de pesquisa, em instituições na qual eu não estou. Desde o mês passado, o ministro Emanuel pediu, então mudei para o outro lado do balcão, mas, né, estou aqui me referindo a esse conjunto de projetos de pesquisa que foram desenvolvidos, né, nesse momento anterior, por meio dessa parceria entre o IPEA, o IPCIG e a ENAMAT. Funcionou? Então, basicamente, brevemente, referi ao programa ENAMAT Pesquisa e a parceria que foi feita entre a ENAMAT, o IPEA e o IPCIG para o desenvolvimento de um conjunto de trabalhos de pesquisa. O meu segundo momento, eu referirei aos critérios que foram utilizados por nós para selecionar o conjunto de 6 países que nós estudamos para estabelecer uma comparação entre o sistema de solução de conflitos trabalhistas desses países e o nosso sistema de solução de conflitos trabalhistas. E estou falando, né, sistema de solução de conflitos trabalhistas, por uma necessidade comparatista, de poder me referir a certas situações nas quais os mecanismos de solução não são judiciais, e essa é uma questão a qual a gente vai retornar em diferentes momentos, porque em todos eles algum tipo de interveniência judicial no sistema de solução, né? Provavelmente não há país em que não haja a possibilidade de se judicializar um conflito trabalhista. Certamente não é o caso dos 6 países onde nós estudamos, todos eles há a possibilidade de judicialização do conflito trabalhista. Mas qual é o espaço do exercício? No terceiro momento, eu vou referir à metodologia que a gente usou para a construção desse estudo comparativo. No quarto ponto, eu tratarei de quais foram os aspectos investigados, ou seja, quais foram o que foi o objeto da nossa pesquisa, e, ao final, apresentarei esse estudo. Resultou num livro de 800 páginas, que eu certamente não quero atirar na cabeça, né, de vocês aqui hoje. Então, eu vou sintetizar algum conjunto de conclusões mais relevantes. O livro está publicado, tanto da ENAMAT quanto na página do IPCIG na internet. Por enquanto, apenas em português. A versão em inglês está em etapa de conclusão, pelo IPCIG, porque a intenção, né, até o final de agosto, a gente ter também a versão em inglês publicada, porque, do nosso entendimento, esse é um estudo que é de interesse não apenas do Brasil, mas certamente dos outros 5 países que a gente estudou, e talvez, né, muito provavelmente, inclusive de outros países. Então, começando um pouco pela questão do programa ENAMAT Pesquisa e dessa parceria. A Escola Nacional de Magistrados Trabalhistas criou, no ano de 2019, uma assessoria de pesquisa
que vem desde então se preocupando em estabelecer parcerias com outras organizações para execução de projetos de pesquisa e para dar apoio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa de magistrados do trabalho. Foi por intermédio dessa assessoria que se negociou e celebrou esse acordo entre o IPE e o EPCIG. E a ENAMAT, com interveniência do PNUD, para financiar a execução de 3 projetos de pesquisa. O primeiro deles, que também já está publicado e também está disponível tanto no site do IPCIG quanto no site da ENAMAT, sobre o primeiro concurso nacional unificado para a magistratura do trabalho. Uma avaliação do primeiro concurso nacional unificado. A Justiça do Trabalho foi a primeira a cumprir o determinado, pela Emenda Constitucional 45 e realizar um concurso nacional unificado. Tanto tempo, e só a Justiça do Trabalho fez isso até agora, porque não é uma tarefa nada simples se pensar em construir um modelo de concurso nacional. E a intenção era entendermos como foi esse concurso, em que ele diferiu dos concursos que eram organizados regionalmente, anteriormente a ele, e podermos, então, a partir dessa avaliação do concurso, é uma avaliação do concurso, dar elementos, subsídios, que possam apoiar a Justiça do Trabalho para a adoção para eventuais alterações no seu modelo de concurso. Então, esse estudo analisou basicamente perfil dos candidatos, quem são as pessoas que buscam a magistratura, quais são os tipos de provas aos quais elas são submetidos, qual é o perfil dessas provas e de que modo essas provas atuam no sentido de privilegiar ou excluir certos perfis de candidato, fazendo com que o perfil do candidato aprovado ao final seja bastante diferente do perfil do candidato inscrito. Qual é o perfil do inscrito e do aprovado, a diferença que existe entre esses perfis e como cada prova atua ou contribui para a construção desse perfil dominante ao final. Esse é um lado do estudo. O outro lado do estudo é tentar entender a trajetória dos candidatos no concurso. Então, nós fizemos várias provadas para tentar entender como foi o relacionamento deles com o concurso, como é que eles se prepararam para o concurso, quais foram as dificuldades que eles tiveram, enfim, para tentar entender quais são os investimentos necessários para se obter aprovação no concurso. Então, esse primeiro estudo também está publicado. Estudo que também já está publicado foi uma avaliação do desempenho da ENAMAT, da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho. O objetivo desse estudo era entender quão úteis eram os programas de formação da ENAMAT, para os magistrados no exercício da jurisdição. Então, a gente entender de que modo a ENAMAT, por meio das suas atividades de formação, conseguia ou não contribuir para a melhoria da qualidade da prestação jurisdicional, por um lado, por outro lado, para uma melhoria no desempenho da carreira dos magistrados que frequentam esses cursos. Então, esse estudo também já está publicado nesses 2 mesmos lugares, no site do IPCIG e no site da ENAMAT. E, assim como o terceiro, que vai ser o nosso foco central de hoje, que é o estudo comparativo. Como eu disse nesse estudo, estou sempre errando isso aqui, a gente fez uma seleção de países. Não era possível nós estabelecermos uma comparação entre todos os mais de 200 países do mundo, embora muito provavelmente todos eles devam ter um mecanismo de solução de conflitos trabalhistas. Mas não era possível para nós abraçarmos todos, nós precisávamos selecionar alguns para trabalhar. Nós partimos de uma lista de 71 países possíveis. Que 71 países possíveis são esses? São os 71 países que prestam informações completas à Organização Internacional do Trabalho, sobre a sua regulação do trabalho e o seu sistema de solução de conflitos. Existe um suborganismo da Organização Internacional do Trabalho, chamado ILOSTAT,
que mantém bancos de dados sobre a regulação do trabalho nos diferentes países membros da OIT, e 71 países têm prestado informações completas à Eurostat. Essa foi a nossa lista inicial de 71 países. Sobre esses 71 países, nós produzimos 39 variáveis distintas: gráfico, perfil econômico, o mercado de trabalho, o tipo de regulação do trabalho, o tipo de sistema de solução de conflito trabalhista que esses países têm, por meio da aplicação de um modelo quantitativo chamado GOM, Grade of Membership, a gente separar esses 71 países em 3 grandes grupos, chamados grupos que se assemelham por extrema diferença. Basicamente, um grupo de países com alto nível de desenvolvimento socioeconômico, Estado de Direito. Grupo de países com alto nível de desenvolvimento socioeconômico, Estado de Direito consolidado e flexibilidade de leis trabalhistas. Um grupo de países com nível de desenvolvimento socioeconômico intermediário, Estado de Direito frágil e leis trabalhistas com grau moderado alto de proteção ao trabalhador, que é o grupo no que se inclui. E um terceiro grupo de países com nível de desenvolvimento socioeconômico baixo, Estado de Direito frágil e baixa proteção ao trabalhador. Então, nós, a partir dessas 39 variáveis e da utilização dessa metodologia, separamos esses 71 países nesses 3 grupos. Nós fizemos uma escolha, né, que trouxesse para o estudo representantes desses 3 grupos, e também países de todos os continentes. Então, entrou no estudo, né, representando o grupo 1, Portugal, né, sendo o grupo 1 e a Europa, Portugal, e representando a Ásia, a Coreia do Sul. Então, Portugal e Coreia do Sul foram os 2 primeiros selecionados. Tivemos 2 selecionados no segundo nível, né? Tivemos 2 selecionados no segundo nível, né, os mais parecidos conosco, Argentina e México, e tivemos um representante do terceiro grupo, África do Sul. Então, nós trabalhamos basicamente com essa comparação: Brasil, Argentina, México e Portugal. Com uma peculiaridade, né, entre esses 5 países que nós selecionamos, 2 são países federais como nós, né? Tanto a Argentina quanto o México são federações. E são federações nas quais existe a peculiaridade provincial, não é nacional. Então, nós precisamos ainda, dentro desses países, escolherem quais eram as províncias que iriam representar o país. Escolhemos, no caso da Argentina, escolhemos em ambos os casos aquela província, entre aspas, que cedia a capital federal, no caso do México, a cidade do México, e escolhemos uma província do interior. Escolhemos, para o caso da Argentina, Córdoba, para o caso do México, Guanajuato. Por que fizemos essa escolha? Aí não fizemos essa escolha com base em um modelo, essa foi uma escolha consciente, baseada no fato de que tanto Córdoba quanto o Poder Judicial do Guanajuato são internacionalmente reconhecidos na literatura como sendo poderes judiciários de excelente performance, e são frequentemente utilizados por organizações internacionais como modelos de boa organização judiciária. Então, nós resolvemos escolher, né, representando cada um desses países, a sua capital e, em princípio, o que, segundo a literatura, eles têm de melhor. Qual foi a metodologia que a gente usou para produzir o estudo? Nós, originalmente, havíamos previsto que faríamos o que a gente chama de um desk review, ou seja, faríamos o levantamento de todos os dados e toda a literatura existente sobre esses países, nas línguas e toda a literatura existente sobre esses países, nas línguas nas quais os membros da equipe falavam, né? Que no caso foram, né, português, inglês, francês, espanhol e italiano, basicamente.
o que tornou especialmente difícil a gente trabalhar com a Coreia do Sul, tá? Mas conseguimos. Então, a gente fez primeiro, uma análise dos dados disponíveis, uma revisão da literatura existente nessas línguas, e a ideia era complementar esse estudo com um conjunto de missões técnicas internacionais, nas quais a gente com os membros do Ministério Público, com advogados, com sindicatos de empregados e de empregadores, com professores e pesquisadores desses países para checar com eles se a gente estava entendendo de modo correto o que a gente conseguia interpretar a partir da pandemia, e ninguém foi a lugar nenhum, felizmente, porque em alguns contextos significaria ter ficado preso em algum lugar e não ter podido voltar, né? Porque foi exatamente ali naquele momento. Nossa primeira missão estava marcada para a Argentina no dia 20 de março de 2020. Então, não foi possível nos reinventarmos, construindo uma outra estratégia, uma estratégia na qual nós produzimos textos a partir da literatura e dos dados. Então, escrevemos um estudo de caso sobre cada um desses países, enviamos esse estudo de caso para magistras, advogados, professores e pesquisadores desses países, para que eles pudessem lê-los, e fizemos seminários virtuais de discussão dos textos que nós tínhamos escrito, tá? O que acabou sendo muito mais trabalhoso, inclusive, e demorado do que a nossa proposta original, porque para dialogar com eles significava, por exemplo, mandar traduzir os textos da nossa proposta original, porque para dialogar com eles significava, por exemplo, mandar traduzir os textos para enviar para eles, etc. Mas foi a forma que nós conseguimos trabalhar. Então, nós trabalhamos com uma grande cooperação com pesquisadores locais, os quais nós somos muito gratos, né, que colaboraram gratuitamente conosco nessa tarefa, que não é uma tarefa simples, né? Você diz assim, olha, estou mandando um estudo de caso de 150 páginas sobre o seu país, leia, por favor, venha discutir comigo, depois me mande os comentários. Não é um convite muito agradável, nem simpático, mas conseguimos fazer isso. Então, concluímos, dos quais, então, nos permitiram ter alguma certeza sobre, né, pelo menos na opinião de quem vive o sistema em cada um desses países, nós não estávamos falando nenhuma bobagem. Bom, quais foram os aspectos que nós investigamos? Então, desses 6 países, né? Nós fizemos um estudo de caso para cada um dos 5 países estrangeiros, né? Argentina, México, Portugal, Coreia do Sul e África do Sul, e escrevemos um estudo de caso usando a mesma metodologia, a mesma técnica para o Brasil. Escrevemos um estudo de caso brasileiro usando a mesma técnica. Caracterização econômica, política e social de cada um desses países, né? Então, como é a economia desse país, como é o mercado de trabalho, como é a organização política do país, como é a sociedade, a demografia. Para, a partir disso, nós começamos a analisar aspectos da proteção ao trabalho. Qual foi a formação histórica da proteção ao trabalho em cada um desses países, como o direito constitucional vigente protege o trabalho, qual é o direito material do trabalho em vigor, ou seja, quais são, né, em delineamentos gerais, né, as regras de direito material ao trabalho, em delineamentos gerais, né, as regras de direito material ao trabalho, do trabalho, que regem as relações de trabalho em cada um desses países. Quais são os modelos de relação trabalhista que esse modelo de regulação admite? Então, que tipos de contrato de trabalho existem, com diferentes tipos de ação, ou que outros tipos não contratuais de relação de trabalho também são regulados pela legislação. Como funciona a organização sindical de cada um desses países. E também qual é o histórico de conflitos trabalhistas, ações industriais, greves, conflitos, como funciona essa dinâmica em cada um desses países. Feito esse primeiro momento, o terceiro momento de cada um desses estudos de caso apresenta, né, o sistema de resolução de conflitos trabalhistas que esses países têm, em termos de qual é a estrutura organizacional, como se estrutura a organização desse sistema,
quais as competências dos diferentes órgãos que compõem o sistema, quais as competências dos diferentes órgãos que compõem o sistema, quais são os procedimentos de resolução de conflito para a resolução de conflitos individuais e os procedimentos para a resolução de conflitos coletivos que existem em cada um desses países, e quais são, né, as condições de acesso à justiça que esse sistema proporciona. E quais são, né, as condições de acesso à justiça que esse sistema proporciona. Tá? Nesse sentido, né, esses países eles têm organizações bastante distintas da nossa. Tá? Nós sabemos que o Brasil é um... Tá? Nós sabemos que o Brasil é um dos poucos países do mundo no qual existe uma justiça do trabalho autônoma. Nós não somos uma jabuticaba, que é um termo que a gente usa depreciativamente para se referir a nós, no sentido de sermos o único. Existem outros países, entre os quais, por exemplo, a Alemanha. Associado à nossa noção depreciativa da jabuticaba, né, ao nosso certo complexo de vira-lata que nos assola com uma certa frequência, a gente acha que, né, que o que a gente faz aqui é esquisito, estranho, não deveria ser feito. Tá? Que isso indicaria, portanto, né, que um modelo de justiça do trabalho autônomo não seria o ideal e que um modelo de judicialização dos conflitos trabalhistas não seria o ideal. Bom, só existe a justiça do trabalho autônoma no Brasil, em todos eles existe, ou melhor dizendo, né, a África do Sul tem uma justiça do trabalho autônoma, mas ela tem uma característica um pouco própria, a qual eu me refiro em seguida. Então, embora se a gente olhe o conjunto desses 6 países, nós temos o ponto central do nosso sistema de solução de conflitos trabalhistas, em todos esses outros países nós temos mecanismos judiciais de resolução de conflitos trabalhistas, que em alguns lugares são o centro do sistema e em outros não. Se eu pego Portugal, centro do sistema e em outros não. Se eu pego Portugal, Argentina e México, são 3 países nos quais a solução dos conflitos trabalhistas é preponderantemente judicial. Não existe justiça do trabalho autônoma em Portugal, no México e na Argentina? Não. Trabalho autônomo em Portugal, no México e na Argentina? Não. Mas existem varas do trabalho autônomas vinculadas aos respectivos poderes judiciários. No caso de Portugal, você tem uma justiça nacional, e você tem dentro dessa justiça nacional varas do trabalho, que são quem tem o poder judiciário único, mas são providas por magistrados, dos quais se requer formação específica. Então, o concurso para juiz é um só, mas para você se tornar juiz do trabalho, você precisa percorrer uma trajetória formativa na escola da magistratura portuguesa, que lhe habilite como juiz do trabalho, no âmbito de uma justiça nacional única. Se eu pego países como Argentina e México, você tem aquela peculiaridade da organização estadual, né, no nível estadual. Mas em ambos os países, a lista nacional, que determina como ponto central do mecanismo de solução de conflitos a solução por via judicial, perante as justiças provinciais desses respectivos países. No caso do México, tanto das províncias que nós analisamos, tanto na cidade do México quanto no mesmo modelo português, nessas justiças provinciais, de varas do trabalho autônomas compondo o poder. Na Argentina, também, você tem varas do trabalho autônomas compondo o poder, com uma peculiaridade maior ainda, de que na Argentina o concurso para prover esses cargos é um concurso para juiz do... O concurso para prover esses cargos é um concurso para juiz do trabalho, não é existe um concurso específico para juiz do trabalho para prover a jurisdição das varas, né, do trabalho, embora elas façam parte de um mesmo poder judiciário único. Embora elas façam parte de um mesmo poder judiciário único. Tá? Então, existe sim, né, nesses 3 países, sistemas que, como o nosso, são preponderantemente judiciais,
e nas quais a jurisdição é exercida por juízes do trabalho, embora eles sejam, né, membros de um poder judiciário único, e essa talvez seja a única distinção que exista entre eles e nós. No caso da África do Sul e da Coreia do Sul, nós temos realidades diferentes. Na África do Sul, você tem um mecanismo de solução de conflitos que é preponderantemente administrativo. Então, existe um modelo no qual existe uma Comissão Nacional de Mediação e Arbitragem de Conflitos Trabalhistas, que é uma organização administrativa autônoma, que faz, né, mas existe na África do Sul também uma Justiça do Trabalho, e inclusive um Tribunal Superior do Trabalho, que fazem a revisão judicial dessas decisões administrativas. E no caso da Coreia do Sul, você também tem um sistema que é preponderante, comissões de mediação e arbitragem de conflitos trabalhistas, e você não tem uma justiça do trabalho. Mas, como essas comissões são administrativas, e a decisão é administrativa, todas as decisões dessas comissões são recorríveis, que fazem a revisão judicial dos atos administrativos. Esses são os modelos, então, distintos que estão previstos em cada um desses países, e por isso a gente está sempre referindo, né, a sistemas de resolução. Eles têm uma distinta estrutura organizacional, competências distintas, procedimentos distintos, garantem distintas condições de acesso à justiça, mas, né, todos eles têm a peculiaridade de, em algum nível, serem sistemas judiciais. Bom, o quarto, né, conjunto de aspectos que nós analisamos tem a ver com a organização administrativa do sistema de resolução de conflitos trabalhistas. Então, qual é o grau de autonomia que tem cada um desses órgãos? Que tipo de pessoal está contratado nesses órgãos? Que tipos de cargos ocupa? Que atribuições tem? Qual a sua remuneração? Como eles são recrutados, selecionados, treinados e capacitados? Lembre-se que a gente estava fazendo um estudo a pedido da ENAMAT, era muito importante entender mecanismos de seleção, de treinamento, de capacitação, como funcionava. Ainda levantamos um conjunto de informações sobre a performance desses sistemas. Quantos pedidos são recebidos por ano? Quantos são processados? Quantos são baixados? Que tipos de pedidos? Quais são os tipos de pedidos mais comuns? Qual é o tempo médio de duração? Taxa de sucesso, ou seja, qual é o percentual de reclamantes que obtém uma vitória? O valor médio da condenação? Qual é a taxa de cumprimento dessa condenação? Se elas, uma coisa que é curiosa é que no campo, né, da garantia de direitos, a gente durante muito tempo ficava pensando em ação. Depois dizia, não, agora a gente mudamos de nível, não basta que ela chegue na justiça, precisa saber se a justiça garante o direito. Agora, não adianta também saber se garantiu o direito, tem que saber também se houve a execução, né, se houve o cumprimento. Né? Então, a gente precisa ir até a efetividade lá no momento da execução que nos interessava. E, por fim, os indicadores orçamentários e de custos, né, qual é o orçamento e qual é o custo médio, né, de cada um desses procedimentos. Então, todos esses foram os aspectos que nos interessam, estão presentes nos estudos de caso, de cada um dos países, e todos eles foram objetos de comparação num capítulo final do livro em que a gente retoma e compara, então, tudo isso nesses países. Eu, como disse, não pretendo cansá-los com todos eles, vou trazer algumas questões que eu acho que são principais em termos de conclusão, até para a gente começar um debate. Depois, se vocês também quiserem fazer outras perguntas sobre outros aspectos, a gente pode retomar na conversa. Primeira conclusão. Existe, de fato, uma diversidade de sistemas de resolução de conflitos trabalhistas envolvendo, né,
sistemas administrativos, preponderantemente administrativos ou preponderantemente judiciais, mais voltados para a conciliação ou para a decisão, mas chega-se à justiça e, em todos eles, de alguma forma, a justiça é chamada a decidir. Tá? Todos esses países passaram por reformas importantes recentemente, tá? Do seu sistema de solução de conflitos trabalhistas. Né? Você tem reformas importantes em implementação na Argentina, no México, por exemplo, na forma, né, da resolução, no sistema de resolução de conflitos. Todos eles, né, reconhecem a possibilidade de judicialização. Todos eles, né, reconhecem a possibilidade de judicialização. Uma questão que era muito importante para nós: todos eles contam com um volume relevante de casos. Existe uma certa mitologia associativa ao mito da jabuticaba e ao complexo de vira-lata. Ao mito da jabuticaba e ao complexo de vira-lata né, o que temos é pior que os outros, que diz que ainda por cima esse nosso sistema gera conflito, produz conflito, faz com que se judicialize muito, que se litigue muito em torno de relações trabalhistas no Brasil, muito mais que em qualquer lugar. Há coisas que correm no mundo, correm no Brasil, que é um número que eu não consigo entender como se produziu. Né? Porque o Brasil não processa e julga sequer 98% dos processos entre esses 6 países que a gente analisou, o que dirá do mundo. Né? Lugares, eu vou mostrar os números para vocês daqui a pouco. Tá? Então, existe um volume relevante de casos em todos esses países, claro que varia muito, mas existe um volume relevante de casos em todos eles, e todos eles apresentam estruturas complexas de solução, que muitas vezes envolvem, né? Como eu disse que eu ia mostrar os números, aqui eu vou mostrar os números para vocês. Esse aqui é o total de casos novos nos países que a gente analisou. Né? Então, você tem na primeira coluna o país. No caso da Argentina, você tem as 2 províncias que estamos analisando, a cidade autônoma de Buenos Aires. No caso do México, né, o Distrito Federal, Cidade do México e o Guanajuato. A população de cada um desses países, no caso da Argentina e do México, de cada uma dessas províncias. O total de casos novos de primeiro grau no ano de 2019 para todos esses países. O de 2019 para todos esses países, o último ano pré-pandemia, exceto para Buenos Aires, que o último dado disponível era de 2013. E o total de casos novos por 100 mil habitantes. Então, você vê que você tem uma quantidade muito grande de processos no Brasil, evidentemente, porque nós somos um país gigantesco. Né? Se você vai tratar essa quantidade de casos novos em 100 mil habitantes, nós temos ainda uma taxa bastante grande. 1.672 processos por 100 mil habitantes ano é bastante. Mas é menos do que tem em Buenos Aires, por exemplo. A idade, aqui, entre aspas, está aqui no conjunto aqui em torno de 500 processos, né, que é o que temos em Portugal. Temos um pouco mais que isso em Córdoba, um pouco menos que isso na África do Sul e no México. Quem é fora da curva realmente é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é fora da curva por N razões. Orientais não litigam, e muito menos em juízo. Né? Se você pensar que a Ordem dos Advogados de Tóquio, uma cidade de 20 milhões de habitantes, tem 1.000 membros. É um advogado para cada 20 mil habitantes. Nós temos um para cada 164 no Brasil. Porque a justiça no Japão é para empresas multinacionais. Né? Para um japonês, litigar é uma vergonha. Significa que você não participa de uma rede de proteção social, você não participa de uma rede de proteção social forte o suficiente para resolver os seus problemas. Tá? Então, isso faz parte da cultura de muitos países orientais, litigar-se pouco. Tá? E não é à toa, inclusive, que há uma grande concentração nesses 50 problemas. Tá? Então, isso faz parte da cultura de muitos países orientais, litigar-se pouco. Tá?
E não é à toa, inclusive, que há uma grande concentração nesses 55 casos por 100 mil habitantes ano aqui da Coreia do Sul, de casos envolvendo discriminação no ambiente de trabalho. É o que mais se litiga na Coreia, discriminação no ambiente de trabalho. Que tem a ver, então, justamente com uma posição de uma vulnerabilidade daquele sujeito. Tá? Então, veja que os 98% não estão presentes nem aqui, né? Litiga-se muito em torno de questões trabalhistas em qualquer lugar. No caso brasileiro, a gente não tem muitas razões para acreditar, inclusive, que nem todas as pessoas que têm direitos violados litiguem. Né? No Brasil, que entre o total de pessoas que sente que teve um direito subjetivo lesado nos últimos 12 meses, apenas 1 em cada 8 procura a justiça. Então, a questão, no caso brasileiro, é que nós somos um país que pratica uma lesão massiva dos direitos subjetivos demais, e isso é uma questão que a gente vai precisar enfrentar da forma como precisa ser enfrentada. Tá? Então, esse é um pouco um panorama que um pouco desconstrói essa mitologia do só se litiga no Brasil. E esse é um dado que eu acho bastante interessante, que é um dado de carga de trabalho. Nós fizemos aqui um levantamento de qual é a quantidade de decisores em primeiro grau. Estamos chamando quantidade de decisores porque, de novo, né, nem sempre são juízes. No Brasil, esses 3.077 aqui são os 3.077 juízes do trabalho que atuam no primeiro grau de jurisdição. 7 juízes do trabalho que atuam no primeiro grau de jurisdição. No caso dos países em que você tem sistemas preponderantemente judiciais, né, Argentina e México, aqui eu também e Portugal, eu também estou falando aqui quantidade de juízes em primeiro grau, mas mediadores árbitros da Comissão de Mediação e Arbitragem, e na Coreia do Sul também a quantidade de mediadores árbitros da Comissão de Mediação e Arbitragem. Esse é o total de casos novos que essas pessoas recebem por ano, e aqui eu tenho, então, a total quantidade de casos novos por decisor. Então, os juízes brasileiros recebem uma carga de trabalho importante, 1.000 pedidos novos ano, no primeiro grau. É um número próximo, né, ao que recebem os mediadores sul-africanos. Córdoba tem uma carga de trabalho maior, Buenos Aires também está próximo, né, Guanajuato também. Eu tenho uma quantidade, né, uma carga de trabalho menor no Distrito Federal. Tem não apenas poucos casos, mas uma quantidade gigantesca de árbitros, porque o sistema de organização deles é um sistema no qual esses árbitros são hiperespecializados e sempre compõem comissões coletivas. Então, as decisões não são individuais, elas são sempre coletivas e sempre envolvendo um tipo específico de pedido, e você não pode ser árbitro de outro tipo de pedido. Então, você tem uma quantidade muito grande de árbitros para uma quantidade pequena de casos, dá uma carga de trabalho muito pequena. Mas você tem uma variação, né, ali em torno de 1.000, está praticamente todo mundo com uma carga menor no Distrito Federal, praticamente todo mundo com uma carga menor no Distrito Federal, um pouco e maior, né, na Argentina. Bom, é isso basicamente que eu trouxe. Falei até 1 hora, espero não tê-los cansado. Como eu disse, eu quis tê-los cansado. Como eu disse, eu quis ressaltar um pouco as linhas gerais do estudo fundamentalmente, mais que as conclusões. O estudo está disponível para leitura de todos, está publicado. E eu quis trazer um conjunto de conclusões que nos dissesse o seguinte: olha, não temos porquê. A jabuticaba e o complexo de vira-lata nos atrapalham muito na discussão sobre a questão da jurisdição do trabalho no Brasil. Não apenas nós temos um sistema que não é provavelmente tão distinto de outros lugares, como a nossa realidade em termos, né, de litigiosidade também não é muito distinta de outros lugares. Uma outra característica que todos esses países têm todos eles têm uma legislação de proteção ao trabalho e todos eles partem do pressuposto de que o trabalho é área. Nós temos mais semelhanças do que diferenças.
Embora você tenha sistemas que, pela sua complexidade, às vezes pareçam muito diferentes do nosso, em termos da lógica do sistema, nós não estamos tão sozinhos assim no panorama mundial. Muito obrigado. Ok. Presidente Mancilha, não me manda mais e-mail perguntando se eu quero ir para Minas, para Paraíba. Vou 16 processos por ano, meu Deus. Seriam obras de arte. O povo vai bater palmas para mim. Então, Doutor Fábio. Pessoal tem gente que desqualifica um pouco a questão da revisão judicial na Coreia do Sul, dizendo o seguinte: não, existe revisão judicial das decisões na Coreia. 99, quase 99% dos casos, os tribunais confirmam a decisão do árbitro. Escrevendo 16 por ano. É difícil errar. Eu tenho duas perguntas escritas e também abro a palavra quem quiser fazer. Eu tenho duas perguntas escritas e também abro a palavra quem quiser fazer pergunta oral, fique à vontade. Alguém quer fazer pergunta? Tá, então, eu vou fazer as perguntas que me chegaram aqui. Ney Pimenta, que é o nosso juiz auxiliar da presidência, ele pergunta para o doutor... eu prefiro que o senhor leia a pergunta. Não, tem uma pior. Não vou falar o nome, mas acho que é Hélio Mário. Então, o doutor Ney perguntou o que nos levou a escolher países desenvolvidos economicamente, né, ou países ricos. Não escolher, né? Mas com Estado de direito frágil, como o caso da China e da Rússia. Né? Então, aí é uma questão do modelo, o modelo matemático cuspiu os resultados, basicamente, num primeiro momento. E no segundo momento nós tivemos alguns empates. Eu posso contar ele é um modelo que se baseia em tentar encontrar esses perfis extremos. Então, tentar encontrar, num cenário no qual talvez não haja tanta diferença assim, como a gente viu, há proteção ao trabalhador em todos os lugares, há litígio trabalhista, há uma forma de... Há muito mais semelhanças do que diferenças entre os países. Por isso a gente escolheu o GON como mecanismos que são muito parecidas, você tentar encontrar o que existe de mais diferente, que era para tentar fazer uma comparação realmente entre extremos. E esses países, né, China e Rússia, não configuraram nenhum perfil extremo, não aglutinaram em nenhum perfil extremo. Então, posso mostrar em que posição eles ficaram. Nós tivemos alguns empates. Assim, algumas dessas escolhas foram deliberadas em torno de empates. Por exemplo, em vez de Argentina, podia ser o Uruguai. Melhor a Argentina do que o Uruguai, porque é um país maior, né? Para representar a Europa, em vez de Portugal, podia ser a Sérvia. Melhor Portugal, que tem um diálogo cultural histórico conosco maior do que a Sérvia. Então, assim, as escolhas arbitrárias que a gente fez, elas tiveram a ver com esses desempates. O modelo que foi feito. E esse desempate não foi feito por nós, foi feito pelo comitê de pesquisa da ENAMAT. A gente mandou os resultados para eles, eles fecharam a lista definitiva de países com esse formato. Na Europa podia ser Hungria também, era Hungria, Sérvia ou Portugal para a Europa. E para entrar pela América do Sul poderia ser Uruguai ou Argentina. Para a gente não ter entrado, porque assim, conseguir trabalhar em coreano foi muito difícil. Nós conseguimos alguns milagres. Nós conseguimos estabelecer uma excelente relação com o Instituto Coreano de Direito do Trabalho, cujos pesquisadores que falavam inglês nos ajudaram muito, né, em levantamento de material, discussão dos materiais. Um deles, inclusive, esteve conosco, né, em Brasília, no seminário. Conseguimos achar uma coreana que formada em Direito, que faz doutorado em Sociologia na Unicamp e fala português. Essas coisas a gente foi achando. China. Essas coisas a gente foi achando. China e Rússia provavelmente teriam tido o mesmo tipo de dificuldade, mas não foi por isso que eles foram excluídos. Né? Eles foram excluídos pelo modelo. Agora a pergunta do nosso presidente da Amatra, Hélio Mário. Em Portugal e na Argentina, quem exerce a jurisdição em grau
em grau recursal são magistrados com formação trabalhista? Então, aí a gente tem realidades distintas, né? Na Argentina, sim, sem dúvida. Na Argentina, sim, sem dúvida. Porque na Argentina você tem na Argentina não existe uma carreira de juiz. Cada cargo é sempre provido individualmente. Então existe o cargo, por exemplo, de juiz substituto da 17ª. Você faz um concurso para esse cargo e lá você ficará até a sua aposentadoria, a não ser que você faça um concurso para um outro cargo. Uma carreira isolada, então. Ela é isolada. O cargo é isolado. Então, o cargo para prover o concurso para prover um cargo de juiz do trabalho sempre vai ser um concurso para juiz do trabalho, mas vai ser isolado naquela vara enchidos dos tribunais por concurso da mesma forma, né? Exato. Ele está em carreira, a magistratura não está estruturada em carreira, né? Então, sim, então você tem em Buenos Aires, né, os cargos de Câmara Trabalhista da Suprema Corte da cidade de Buenos Aires, que é também formada toda por desembargadores do trabalho que fizeram um concurso específico para ocupar aquela posição, que era um concurso trabalhista, né? Em Córdoba, você tem o mesmo sistema, você tem o cargo de juiz uno, que é uma instância de mediação e instrução onde a ação entra. Então, a vara de primeira instância, entre aspas, em Córdoba, ela é um juízo uno, no qual você ingressa com a ação. Ela é um juízo uno, no qual você ingressa com a ação e esse juiz vai tentar fazer a mediação e a conciliação. Se ele não conseguir, ele vai instruir o processo. E aí ele vai remeter o processo instruído para uma turma de 3 juízes julgarem, que não é exatamente o segundo grau. É o órgão decisor do primeiro grau, que é formado por 3 juízes do trabalho, providos dessa mesma forma. E aí, se você estiver satisfeito com essa decisão dessa turma de 3 juízes, você pode recorrer para a corte. Aí você Suprema Geral de Córdoba. Não. Ele só faz a conciliação, a mediação e a instrução, reduz os termos a escrito, porque o processo é oral em Córdoba, né? Então, ele precisa reduzir a termo a instrução e envia para a turma. É um modelo bem diferente. Esse sim é um modelo bem jabuticaba. Esse eu não conheço. Quem instrui não. Uma coisa que me deixou intrigado na pesquisa foi não poder ir a campo, né? E aí me lembra a Ruth Benedict, né, que ela fez nos Estados Unidos para entender a alma japonesa, a cultura japonesa, né, em plena Segunda Guerra Mundial. Ela não pôde ir a campo. Então, ela fez antropologia à distância, né? Ela entrevistava japoneses que moravam nos Estados Unidos, que não é a mesma coisa dos japoneses que moram no Japão e que justificavam a guerra, né, o ato agressor da guerra. Então, assim, eu queria saber, sem contar a entrevista remotamente, como que vocês estabeleceram a metodologia para que essas respostas, né, não fossem induzidas ou não fosse... tinha um protocolo para descartar algumas? Curiosidade de pesquisador. Quer usar aquele microfone? Não, essa pergunta, doutor Fabiano, porque essas questões de metodologia para se fazer entrevista à distância era algo que antes da pandemia, se você dissesse, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou conduzir entrevistas de call center, seja qual for, qualquer um diria, não pode, né? Todo mundo diria, não pode, isso não funciona, não existe, etc. e tal. Havia um preconceito absoluto com e tal. Havia um preconceito absoluto com você usar qualquer meio remoto para produzir conhecimento por meio de entrevista, ou grupo focal, seja lá qual for a estratégia de obtenção de informações a partir de um informante, né? Informações orais a partir de um informante. Bom, durante a pandemia houve uma focal, seja lá qual for a estratégia de obtenção de informações a partir de um informante, né? Informações orais a partir de um informante. Bom, durante a pandemia houve uma relativização disso,
Experimentaram-se diferentes técnicas para a condução de entrevistas à distância. E hoje em dia está se avaliando até que ponto isso funcionou ou não. Então, assim, não há um consenso ainda acadêmico sobre se vamos seguir usando isso, em que circunstâncias, e quais foram os procedimentos que deram mais certos, que deram mais errado. Observador aqui isso. A gente não fez entrevista e a gente não fez grupo focal. O que a gente fez foi, a gente produziu um texto escrito, que era o estudo de caso completo sobre o país, só a partir do que a gente conseguiu encontrar escrito e dos dados. Na doutrina, Na doutrina, nos dados, nas bases de dados do país. Escrevemos o estudo sobre o país. Nós mandamos esse estudo para professores, pesquisadores, juízes desses países. Pedimos que eles lessem isso. Depois fizemos um debate entre eles, entre todos esses especialistas. Então, éramos nós de foi minha desgraça, né? Porque Teams é a pior das plataformas, eu aprendi ao longo dessa pandemia. Entre a nossa equipe e todos esses convidados desse país, então os juízes, os professores, todo mundo junto, a gente debateu o texto que nós tínhamos escrito. Então, eles tinham lido um texto que a gente tinha escrito sobre eles, os quais podiam surgir, não, isso aqui do meu ponto de vista está errado, isso do meu ponto de vista está certo, isso está mal construído, isso está mal. E a partir desse debate, a gente já tomava notas no debate, a gente pedia que eles nos mandassem de volta respostas por escrito. O texto comentado, né? Entendi. Anotado. Então, a gente não fez propriamente entrevista no grupo focal. Anotado. Então, a gente não fez propriamente entrevista no grupo focal. A gente trabalhou com comentários sobre o nosso texto, que foram feitos com maior ou menor rigor. Né? O Dr. Toselli, por exemplo, que estava também no seminário em Brasília, no caso da Argentina, ele chegou a pegar linha por linha, tudo que ele achava que estava errado, citar tudo que dizia, por quê, que tá errado. Fez o trabalho, provavelmente, que ele deve ter custado muito trabalho para ele. Né? Então, foi um pouco essa estratégia, porque a gente tentou não conduzir entrevistas, né? Mas sim fazer o debate em torno do texto. Bom, Sim. Portugal. Desculpe. Então, em Portugal você já tem uma carreira, né? E, portanto, você tem a possibilidade de os juízes dos tribunais de relação, que são o segundo grau português, né? O que acontece é que a carreira ela não é separada no sentido de os juízes do trabalho aqui vêm prover as vagas das câmaras de trabalho do Tribunal da Relação. Tem como haver, né, a transição de um lugar para o outro dentro de alguém que talvez tenha feito uma carreira criminal chegando no tribunal. Se fizer a formação, nesse sentido é que não é parecido com... Né, o que difere em Portugal é que eles têm requisitos de formação para que você possa exercer a jurisdição com uma certa competência. Isso não só para o trabalho, para todas. Né, para exercer a jurisdição criminal, você tem que ter uma trajetória de formação criminal para exercer assim. Mas o que vai diferindo as suas possibilidades de movimentação, né, tanto lateral quanto horizontal na carreira, é a formação que você vai obtendo na escola. Esse é o grande diferencial do modelo português. Bom, não havendo mais perguntas, então vou dar para o encerrado o painel do professor, agradecendo. Muito obrigado. Que nós pesquisemos mais a respeito e também possamos nos repensar, né? Acho que é isso, a pesquisa vai para a praxis, né? Tem que resultar algum efeito prático. Muito obrigado. Então, agora nós vamos para o cerimonial. Temos um intervalo de 15 minutos para um café e depois retornaremos. Um intervalo de 15 minutos para um café e depois retornaremos com a palestra da juíza Maria Cristina Cacheta, com o lançamento do podcast Memória Trabalhista Capixaba e a inauguração do Espaço Memória. Até lá.